Vamos lá, gente, começar a aula de saúde da mulher. Essa última aula eu preciso porque vai cair na prova também, tá? Então eu vou falar um pouco sobre ela e eu já dou a revisão para vocês. Primeiro a gente vai falar sobre planejamento familiar. E o que o caderno de atenção básica me fala? Que todo mundo tem direito a uma saúde sexual e reprodutiva. Então, o que a gente vai abordar hoje? Quais são os marcos legais e políticos dessa história? O que tem a ver direito sexual com adolescente e jovem? O que tem a ver em humanização com tudo isso? Os princípios da bioética? Então, aqui a gente vai abordar um geralzão. O que seria o planejamento familiar? São métodos e técnicas para concepção ou anticoncepção. Nesse planejamento, a gente oferta informações e acompanhamentos no contexto de livre escolha e informada. Ou seja, a pessoa que vai escolher a maneira que ela quer ser acompanhada. No caso, se é um acompanhamento para anticoncepção ou para concepção. Quais são os desafios do planejamento familiar? A abordagem do homem. O homem ainda é um pouco mais... Não sei se é preconceituoso a palavra, mas vou usar essa palavra. Relacionado à saúde, relacionado à sexualidade, a acompanhamento. O acompanhamento, dos adolescentes também é um desafio. Saúde sexual diferentes em momentos do ciclo da vida. Ou seja, para a educação sexual, planejamento sexual de um adolescente é uma abordagem, para de um adulto é outro, para de alguém que está ali, numa fase de terceira idade é outro. E aí nós também temos a abordagem específica para alguns grupos populacionais. Se eu fizer uma reunião só com mulheres, eu vou ter um tipo de abordagem, só com homens, outro tipo de abordagem, só com adolescentes, outro tipo de abordagem. E onde começou tudo isso? Em 1960, teve movimentos feministas que sempre colocaram como pontos fundamentais o direito da escolha e da liberdade de decisão das mulheres quando o assunto é sexo e reprodução. Então, isso já é algo, 1960 não é algo muito antigo, nós podemos considerar como recente. Então, as mulheres batiam nessa tecla. Dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos são direitos humanos que já são conhecidos em leis nacionais e documentos internacionais. Como marco, a gente pode citar a Conferência da ONU, que teve, a necessidade de combater e limitar o crescimento populacional para tentar diminuir a pobreza e as desigualdades, focalizando no desenvolvimento do ser humano. E aí nós temos também a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que focou nos direitos sexuais e reprodutivos dela como direito humano. Então, conceitos importantes de saúde e acompanhamento reprodutivo. Nós temos os direitos sexuais e reprodutivos, direito sexual abrangendo uma bola, um ciclo ali, direito reprodutivo abrangendo outra situação e a junção dos dois. Então, a gente precisa entender que nós mulheres temos direitos sexuais e reprodutivos
E o planejamento familiar, o planejamento reprodutivo está aí para auxiliar a gente nesses momentos. E dos direitos sexuais, o que tem pra gente aqui, ó? Reconhece que todo casal e todo indivíduo pode decidir livremente e responsavelmente sobre o número, o espaçamento, a oportunidade de ter de ter filhos e de ter informação e os meios assim o fazer. O direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Ou seja, é direito do casal decidir se ele quer ter filho, quantos filhos ele vai ter, em qual período ele vai ter tantos filhos, qual é a forma que ele quer ter esses filhos, e tá tudo bem. Eles têm o direito de decidir, ninguém pode discriminar ou agir com preconceito sobre eles. E o conceito de saúde reprodutiva pela OMS é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, em todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e as suas funções e processos, e não uma mera ausência de doença ou de enfermidade. Entra no conceito de saúde como um todo, né? Quando a gente estuda o que é saúde e doença, entra no conceito de saúde, bem-estar físico, mental e não só a ausência da doença. A saúde reprodutiva, ela implica que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia para se reproduzir e decidir quando vai fazer isso. Então, a saúde reprodutiva, ela visa uma vida sexual segura. A pessoa pode se reproduzir ou não necessariamente ela vai ter uma vida sexual ativa com o intuito de se reproduzir, e ela que decide se ela vai se reproduzir, se quantas vezes ela vai reproduzir, se ela não vai, e tá tudo bem. E aí, com isso, né, homens e mulheres, eles têm o direito de serem informados e terem acesso a métodos eficientes, seguros e aceitáveis de planejamento familiar da sua escolha. Ou seja, se eles querem uma concepção, eles vão escolher os métodos mais viáveis para eles. Se eles querem uma contracepção, eles vão escolher os métodos mais viáveis para eles, que seja mais seguro e o casal se sinta adequado para fazer. Da assistência à saúde reprodutiva, os métodos, técnicas e serviços contribuem para a saúde e para o bem-estar reprodutivo, prevenindo e resolvendo problemas de saúde reprodutiva. Isso inclui também saúde sexual, cuja finalidade é a intensificação da relação vital e pessoal e não o simples aconselhamento e assistência relativa à reprodução ou doenças transmissíveis. Ou seja, na minha assistência, né, de saúde reprodutiva, lá no meu planejamento, quando eu for fazer a consulta, eu não vou aconselhar esse casal apenas só sobre reprodução ou sobre doenças transmissíveis. Eu vou abordar todo e qualquer tipo de assunto que envolve a saúde sexual. Se a disfunção é presente naquele casal, se eles querem tratar isso, se tem uma ejaculação precoce, eles querem tratar. Porque o nosso objetivo ali é intensificar as relações vitais e pessoais daquele casal ou daquela pessoa. Quais são os direitos reprodutivos? Essas pessoas, né, têm o direito de decidir a forma que elas querem se reproduzir, se elas querem ter filhos, quantos filhos elas querem ter, em qual momento da sua vida. É direito dela decidir isso. Ela tem direito e acesso às informações, meios e métodos e técnicas de ter ou não filho. Se ela quer ter filho, a gente tem esse meio, esse meio, esse meio. Se ela não quer ter filho, a gente tem esse meio, esse meio, esse meio de não ter filho.
o direito de exercer a sexualidade, a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Ou seja, ela vai exercer a sua sexualidade, né? E a sua reprodução da forma que ela quiser, do método que ela quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, a gente não pode discriminar ela e muito menos ser violento com essa pessoa. E dos direitos sexuais. As pessoas têm o direito de viver e expressar livremente sua sexualidade, sem nenhum tipo de violência, discriminação e imposição, e com total respeito pelo corpo do parceiro. Eu gosto de fazer isso, mas o meu parceiro não gosta, então eu tenho que respeitar o meu parceiro. Ele tem ou ela tem o direito de escolher o seu parceiro sexual, ninguém pode escolher para ela e impor isso. Tem o direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, culpa, vergonha e falsas crenças. Porque, né, antigamente existia muito aquilo de o sexo, a sexualidade é feito só para se reproduzir. A mulher não pode sentir prazer. Então, isso não é uma realidade. Ninguém pode impor isso para alguém. E a mulher não pode se sentir culpada, com vergonha, com remorso por conta de crenças e de cultura mesmo. O direito de viver a sexualidade independentemente do estado civil, idade ou condição física. Não é só porque é um PCD que ele não pode exercer sua sexualidade. Não é porque eu sou casada que eu não posso fazer mais nada. Claro, né? O respeito, vou fazer com o meu parceiro. Não é só porque eu tenho 75 anos que eu não tenho mais direito de me envolver sexualmente com alguém. Então, a idade, o estado civil e a condição física não impede de viver a sexualidade. E o direito de escolher se quer ou não ter relação sexual. Hoje em dia a gente sabe que existem pessoas assexual, né? Que elas não gostam de sexo, elas se envolvem com a pessoa, criam um laço, um vínculo, casam, mas não gostam de sexo e elas têm o direito de escolher isso. As pessoas têm o direito de expressar livremente sua sexualidade, sua orientação sexual. Se ela é heterossexual, tá tudo bem. Homossexual, tá tudo bem. Bissexual, pansexual, trans, enfim. Ela tem o direito de exercer a sua sexualidade, sua orientação sexual livremente. De ter relações sexuais independentemente da reprodução, foi o que eu falei. Hoje em dia não existe mais isso de fazer sexo só para reproduzir, principalmente as mulheres. E isso é um direito. O direito ao sexo seguro para prevenção de gravidez e ISTs, né? Então, a camisinha é disponibilizada gratuitamente, porque todo mundo tem o direito de se prevenir. O direito de serviços de saúde que garantam a privacidade, o sigilo e o atendimento de qualidade sem discriminação. Ou seja, se você for em um serviço de saúde, em uma UBS, em um hospital, de falar alguma situação que aconteceu, algum ato sexual seu, ninguém tem o direito de espalhar, tem que ficar em sigilo e tem que ser garantido a sua privacidade. Me envolvi com alguém que eu acho que é soro positivo, vou lá, vou fazer meu exame, vou explicar pro enfermeiro, pro técnico, para quem estiver lá fazendo o exame, e aquilo tem que morrer ali, porque é um direito seu que seja garantido a sua privacidade. E direito à informação e educação sexual e reprodutiva. O direito, né, de como se reproduz, eu quero reproduzir, eu tenho o direito de não me reproduzir, quais são as ISTs? Então, toda essa parte de educação, todos têm direito.
E o que seria a sexualidade que a gente tanto fala aqui? A sexualidade é uma importante dimensão da vida, abrangendo aspectos biológicos, psicológicos, sociais, culturais e históricos. Não se restringe à meta reprodutiva, sendo constitutiva das relações amorosas e laços afetivos entre pessoas. Ou seja, a sexualidade é um aspecto que não vai envolver só o sexo, envolve todos os sentimentos, todos os elos, né, sociais, psíquicos, culturais, e não apenas relacionado com o sexo de fato. E o que difere sexo de gênero? O sexo se refere ao conjunto de características genotípicas e biológicas, ou seja, eu nasci com o meu biológico, né, feminino. Então, sexo é relacionado ao meu corpo biológico, como eu nasci. E o gênero aborda um papel mais amplo, que é o conceito que se refere a um sistema e atributos sociais, que vem de papéis, crenças, atitudes e relações entre homens e mulheres, os quais não são determinados pela biologia, mas pelo contexto social, político, econômico e contribuem para orientar o sentido do que é ser homem ou ser mulher numa dada sociedade. Portanto, o gênero é uma construção social histórica, ou seja, gênero tem a ver com como você se denomina. Eu posso ter nascido menina, né? Tenho biologicamente e genotipicamente acessórios, glândulas e órgãos femininos, mas o meu gênero é masculino. Eu me denomino como masculino. E aí a gente entra no objetivo da OMS, que foi designado em 2000, que seria o quê? Erradicar a pobreza e a fome, a universalização da educação básica, né? Todo mundo tem que ter acesso à educação básica. E aí, o ponto daqui, a promoção da igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres. Porque quando a gente fala de planejamento sexual, planejamento reprodutivo, de saúde da mulher, a gente sabe que ela sofre desigualdade na sociedade hoje em dia. Redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, combate do HIV/AIDS, malárias e outras doenças, promoção à sustentabilidade ambiental e desenvolvimento de parcerias para o desenvolvimento. Então, em 2000, né, que não faz muito tempo, pensando assim, 20 anos não é muito tempo, foram criadas essas metas pela Organização Mundial de Saúde. E aí as políticas públicas, elas devem ofertar tanto aos homens quanto às mulheres, adultos, jovens e adolescentes informação, acesso à escolha de métodos eficientes além de ofertas de métodos de regulação e fecundidade, direito ao acesso de serviços apropriados de saúde para o pré-natal, o parto e o puérpero. Ou seja, o planejamento sexual, junto com as políticas públicas, devem fornecer, além de informação, o método que ela quer escolher para engravidar ou não engravidar, e o acesso a toda essa rede pública de saúde, desde da concepção ou da pré-concepção até o puerpério. E aí o planejamento reprodutivo, que também é chamado de planejamento familiar, ele é um conjunto de ações para a regulação da fecundidade,
das quais podem prever e controlar a geração e o nascimento de filhos. E englobam tanto adultos, jovens, adolescentes que têm uma vida sexual ativa com ou sem parcerias estáveis. Ou seja, se eu sou uma pessoa solteira e eu quero fazer um planejamento familiar, né, reprodutivo, eu posso. Eu quero engravidar, mas eu não quero ter um parceiro. Eu posso fazer meu planejamento reprodutivo, sim, sem nenhum problema. E aí, isso tudo vai englobar muito mais do que só o planejamento familiar, né? Engloba também os direitos sexuais femininos. Poxa, eu quero colocar um DIU. Eu posso fazer um planejamento reprodutivo e ir lá colocar um DIU gratuitamente. Eu não quero colocar um DIU, não tenho certeza se é isso que eu quero. Então, eu posso também estar ali fazendo uso de anticoncepcional ou uso de camisinha. Nossa, eu tenho vários parceiros, mas eu quero engravidar, decidi que eu quero engravidar. Vou lá, inicio meu planejamento familiar como mãe solo e vou fazer todo um acompanhamento psicológico, acompanhamento de saúde, exames e tudo mais. Essa foi um pouquinho da nossa aula de planejamento reprodutivo. Eu vou fazer um questionário para vocês como revisão da prova. Vocês vão responder essas perguntas. Essas perguntas vão ser como base para vocês estudarem para a prova, ok? Vou passar esse questionário para vocês no Class. Não vou pegar ele é um questionário para vocês estudarem. Se quiserem responder e estudar, tudo bem. Se não quiserem, não vai valer como atividade, é só para nível de estudo para a prova.